Vasco está eliminado da Copa do Brasil. No jogo mais importante do ano até aqui, o time fez o seu pior jogo e não conseguiu passar pelo ABC. A gente poderia caçar motivos aqui para justificar a eliminação ou até procurar culpados, mas eu acho que ainda é difícil de digerir. O principal erro, na minha opinião, foi a ilusão que o Campeonato Carioca criou de que o time estava pronto. E não só no sentido de contratações, mas no sentido de foco para a temporada também. Em janeiro, o Brax veio a público para deixar claro que as prioridades do Vasco para essa temporada eram o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Passados menos de 90 dias e a gente está eliminado da Copa do Brasil. Justamente por ter priorizado a classificação no Carioca, que sempre foi um campeonato para entrosar os jogadores. A comissão técnica errou ao colocar o mesmo time para jogar 11 jogos seguidos. Era para ter poupado contra o Bangu na quinta passada, podia ter poupado contra o Boa Vista, justamente para a gente não ver o que se viu hoje. O Vasco, aos 5 minutos do segundo tempo, estava morto em campo. Fizemos o pior jogo do ano. Ninguém, absolutamente ninguém jogou bem. A marcação-pressão que o Barbieri vinha implementando não apareceu nenhuma vez. A velocidade na troca de passe também não. Os lançamentos não levaram nenhum perigo. E os laterais em partida péssima. O ataque, que vinha com médias de quase 20 finalizações, não fez nem cócegas no ABC. O primeiro tempo começou com ritmo lento. O Vasco procurava encontrar espaços no campo de ataque, mas tinha dificuldade na troca de passe. E tinha à sua frente um ABC muito fechado. Em muitos momentos a gente conseguiu observar que o ABC ficava com os 11 jogadores no campo de defesa. O Barbieri optou por jogar com 2 linhas de 4 mais à frente. Ele tinha os 2 zagueiros atrás da linha do meio de campo, iniciando as jogadas, e um pouco mais à frente ele tinha uma primeira linha com 4 jogadores que tinham a responsabilidade de construir as jogadas do Vasco, que era Piton pela esquerda, Puma pela direita, além de Andrei Santos e Jair pelo meio. Mas não funcionou. Andrei Santos estava muito abaixo e o Jair encontrava dificuldade para encaixar os passes pelo meio. Então ele tentava bolas no Peck, que não fez um bom jogo. Errou praticamente tudo que tentou. Junto com o Peck, formando essa linha de ataque, ainda tinha o Marlon Gomes pela esquerda, que tentou alguns dribles e algumas jogadas, mas parecia que estava sentindo a falta de ritmo de jogo depois de algumas semanas parado por lesão. E também tinha Pedro Raul mais centralizado e um Alex Teixeira jogando como segundo atacante ali pelo meio, mas com pouca mobilidade, o que eu acredito que tenha limitado o jogador. Então acho que a maior falha da estratégia no primeiro tempo foi o Vasco ter conseguido empurrar o ABC lá para o campo deles, mas não conseguia finalizar as jogadas, principalmente porque os laterais ficavam quase que presos ao meio de campo, já que Peck e Marlon tinham a função de fazer as jogadas na linha de fundo. Mas isso não pode acontecer. Se você tem laterais que cruzam tão bem como o Puma e o Piton, você precisa abrir o corredor para eles aprofundarem e jogar essa bola na área. Já no segundo tempo, o Vasco voltou afobado, mesmo tendo 45 minutos ainda para serem jogados. Um time espaçado, sem nenhum padrão de jogo. Alex Teixeira voltou um pouco mais móvel, mas era difícil triangular qualquer jogada porque ninguém aparecia para receber o passe. Era nítido o cansaço do time do Vasco e Barbieri errou ao demorar para mexer. Eric Marcos e Orediano até tentavam trabalhar pelas pontas depois que entraram, mas a criatividade deles era quase ineficiente, porque muitas vezes parecia que o ABC estava jogando com 5 jogadores a mais que a gente. A primeira finalização do Vasco no gol foi aos 15 minutos do segundo tempo, e aos 30 já estava cravado que não faríamos nenhum gol, porque nem perigo levávamos. Nos pênaltis eu acredito que o trabalho psicológico é muito importante. E Pedro Raul não pode bater um pênalti decisivo depois de ter perdido 2 pênaltis. Se fizesse, viraria o herói, mas esse risco não pode ser corrido jamais. Então o Vasco está eliminado da Copa do Brasil. O foco passa agora a ser apenas o Campeonato Brasileiro e o jogo de hoje preocupa. O time saiu claramente abalado. Domingo tem outro clássico pelo Carioca e se o Vasco não passar, voltará a jogar só no dia 15 de abril. É um choque de realidade que de certa forma não atrapalha o planejamento, mas acende um alerta. O elenco é extremamente curto e não dá para ter um banco formado apenas por jogadores da base. É importante também ir ao mercado para ter jogadores com características diferentes para mudar o esquema durante o jogo.
Eu acho que o meio de campo formado por 3 volantes é interessante, mas não está funcionando. A criatividade, que era para ser uma característica desse meio de campo formado por Marlon Gomes, Andrei Santos e Jair, inexiste. Essa eliminação tem um impacto muito grande na temporada, porque é um choque de realidade na hora certa, mas pode desestabilizar o time. E confiança para o jogador de futebol é 50% do que faz render o seu trabalho. Pedro Raul sai em baixa, o Peck caiu muito de rendimento, Andrei e Jair estão muito abaixo, Léo Jardim está sendo cobrado pela torcida. Como é que vai ser trabalhado tudo isso? Eu acho que a derrota não anula a evolução que o time vem tendo, mas a eliminação tem impacto. O trabalho no vestiário agora vai ser importante para motivar esse time. E é importante buscar os motivos para entender o porquê dessa eliminação. Porque para nós, torcedores, ela não vai ser apagada tão fácil assim.